Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou D'Anthony, aluno de graduação em Física aqui do departamento. E eu sou o John, mestrando em Matemática na UFMG. No episódio anterior, conhecemos um pouco sobre a trajetória acadêmica e profissional do professor e pesquisador Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni, do Departamento de Física da UFMG. Hoje vamos explorar suas pesquisas no campo Física de Matéria Condensada. Prepare-se para mais uma conversa fascinante sobre os desafios e inovações nessa área no segundo episódio com o professor Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni, aqui no Eureka. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui e o tempo é quando você quiser. Professor, bem-vindo novamente ao Eureka. Espero que a gente tenha uma proveitosa conversa. Obrigado. Feliz de estar aqui novamente. A gente sabe que você atua e tem experiência na área de física de matéria condensada. Quais são os temas específicos que você trabalha nesse ramo? Eu tenho trabalhado principalmente com propriedades eletrônicas, estruturais, magnéticas de nanoestruturas. Esse é um tema que varia ao longo do tempo porque as nanoestruturas vão mudando, mas o tema geral é como modular propriedades eletrônicas ou como entender os fenômenos que vêm do comportamento eletrônico nesses materiais. E também o seu projeto de pesquisa atual se trata de novas nanoestruturas bidimensionais e isolantes topológicos, um estudo de primeiros princípios. Poderia nos falar sobre esse tema, como estão os seus trabalhos atualmente? Os trabalhos, em geral, eles têm a ver com o cálculo de primeiros princípios, que significa cálculo que vem apenas do conhecimento de mecânica quântica e do sistema, sem incluir parâmetros empíricos. Então, por isso que chama de primeiros princípios. E com esses métodos, a gente tenta extrair fenômenos que têm a ver com como que os elétrons se comportam nos materiais. Com isso, a gente pode fazer algumas coisas, como caracterização, que é você trabalhar muito perto dos grupos experimentais, tentando criar modelos para tentar reproduzir as medidas deles. Então, eles medem algo que é dispersão eletrônica, densidade de estados, e você quer ver por que a densidade de estados que eles observam é daquela forma. Então, eles medem algo que tem a ver com a densidade de estados e você calcula a densidade de estados, por exemplo, para ver. Eles medem algo que tem a ver com a dispersão eletrônica, você calcula essa dispersão eletrônica para ver como que acontece. Isso é uma parte mais de caracterização. Você tenta reproduzir os espectros observados. Uma outra parte é de tentar criar novas estruturas, uma coisa mais teórica mesmo, que depois passa para o experimental como uma proposta. Você tenta falar assim, olha, esses elementos, se eles se combinarem dessa forma, você pode criar um novo material com propriedades novas. E isso é colocado, então, como uma proposta para o experimental. E tem também a parte mais interessante, que eu acho que é a parte de encontrar um fenômeno novo e tentar entender qual a origem desse fenômeno. Então, como que os elétrons podem se comportar de maneiras diversas no material, e às vezes a gente encontra uma situação em que eles se comportam de forma especialmente interessante. Isso é um fenômeno novo e é uma parte interessante do trabalho também. Professor, eu tenho duas perguntas. A primeira é se esses modelos eles são criados com a ajuda computacional, se você tem que ter algum conhecimento em linguagem de programação ou algo do tipo. E a segunda pergunta, quais foram as mudanças nessa parte de nanoestrutura que ocorreram nos últimos anos que você atua como pesquisador? O trabalho é muito computacional porque se trata sempre de resolver um problema de muitos corpos, E isso não é feito de forma analítica, é feito de forma numérica, quando é feito por primeiros princípios. E aí, o conhecimento de programação, a princípio, não precisa ser tão grande assim, porque essas metodologias já são, de certa forma, são bem estabelecidas e os programas são já bem estabelecidos também. Então, tem implementações já bem testadas e que são usadas normalmente. Alguns são pagos, outros não são pagos, mas são coisas que a gente já usa pronto. Isso para resolver as equações básicas. A parte computacional ela pode ser importante, o treino em programação, para lidar com os dados. Então, muitas vezes é importante você fazer um programa, mas são programas mais simples, para você conseguir manipular todos aqueles dados e
criar saídas que podem levar a comparações diretas com resultados experimentais. Então, existe essa importância da programação na análise de dados, não no cálculo em si. E nos últimos anos, a grande modificação foi a introdução de mais métodos de aprendizado de máquina, né? Eu não trabalho muito com isso, mas tem invadido a área bastante, né? Muitos métodos de aprendizado de máquina para prever estruturas, propriedades, etc., selecionar estruturas, é algo que tem sido muito comum hoje em dia. E em quais computadores vocês fazem esses modelos? Vocês produzem esses resultados? É dentro do departamento mesmo? Sim, a maior parte é dentro do departamento, né? Hoje em dia você pode criar contas em centros fora, mas os meus estudantes, por exemplo, têm feito todos os seus trabalhos dentro do departamento. A parte computacional evoluiu hoje para cluster de computadores. Então, a gente tem um laboratório que é um cluster, e aí tudo é feito ali naquele cluster. É assim que funciona. Eu perguntei porque eu acho que alguns trabalhos mais computacionais às vezes possuem colaboração com alguns laboratórios que possuem supercomputadores ou algo do tipo. Isso Existe algo parecido aqui? Existe, é. A gente já usou muito o Senapad, tem um computador também, o Gauss, no Rio Grande do Sul. O Senapad tem o Santos Dumont, no Rio. Então, tem esses centros, pode fazer projetos para rodar neles. Mas, assim, rodar localmente tem a vantagem de você ter mais controle do acesso, etc., né? Então, sempre que possível, a gente roda localmente, né? Em alguns casos mais extremos, a gente vai para outros centros. Já aconteceu de a gente não conseguir rodar aqui e ter que envolver um colaborador de fora do país para conseguir usar um cluster mais elaborado, né? Isso já aconteceu também. Mas isso tem a ver com aquilo que eu falei no primeiro episódio, né? Existe um abismo de infraestrutura entre o nosso país e outros países, né? Então, a gente tem que sempre ficar preocupado com isso. O pessoal que trabalha com modelo costuma ter essa dificuldade mesmo. Por isso que veio a minha pergunta, assim, porque os dados hoje em dia eles estão sendo gerados de tantas maneiras e com uma quantidade enorme que às vezes você precisa de um avanço tecnológico para poder lidar com eles. E você observou mudanças muito significativas no estudo de materiais nanoestruturados nos últimos anos, professor? Sim, essa é uma área que é muito dinâmica e eu venho acompanhando ela desde o meu doutorado, né? Porque começou com os fullerenos na década de 80, depois os nanotubos na década de 90, depois o grafeno no início dos anos 2000. E a partir daí toda a família de materiais 2D, a partir de 2010 principalmente. E cada vez mais as pessoas acham fenômenos novos nesses materiais, maneiras de modular o comportamento eletrônico, e acabam abrindo outras áreas de pesquisa nesse mesmo tema. Por exemplo, as pessoas começam a estudar grafeno, daí a pouco estudam 2 camadas de grafeno. Daí a pouco se percebe que se girar uma camada em relação à outra, você obtém propriedades totalmente diferentes e fenômenos novos. E aí isso vai criando esses temas de pesquisa dentro da mesma área e fazendo a área ficar sempre bastante dinâmica e interessante. E o que torna esses materiais bidimensionais que você comentou aí, como o grafeno e seus derivados, tão atraentes para aplicações tecnológicas, professor? O que torna eles atraentes, em geral, independente de aplicações tecnológicas, é o fato de que quando você diminui a dimensão do material para 2D ou para 1D, aí você pode ter comportamentos novos. É mais ou menos assim como uma pessoa na sociedade, uma pessoa isolada, ela pode ser uma pessoa quieta, tímida, e depois você põe ela no meio de uma multidão, ela se comporta de um jeito totalmente diferente. O elétron é parecido. O elétron é aquela partícula elementar que tem aquela assinatura, carga, massa, etc. Mas quando você coloca ele no material, ele pode ter comportamentos muito diversos. Pode se comportar como se não tivesse massa, pode se comportar como se tivesse uma massa variável, vários comportamentos diferentes. E explorar esses comportamentos é o que torna os materiais 2D atraentes. Diminuindo a dimensionalidade, você consegue manipular isso de forma mais eficiente e você consegue fazer surgir novos comportamentos. Eventualmente, isso pode ser usado para aplicações tecnológicas também. Por exemplo, o transistor é um efeito, é o efeito transistor. Quase imediatamente foi usado num dispositivo, moldou toda a eletrônica depois dele. E isso acontece em geral, na área de materiais. Você tem um efeito novo e esse efeito novo pode virar um dispositivo mais eficiente.
há uma demanda grande, por exemplo, por células solares, por transistores menores. Então, essa área de 2D, ela se insere nesse contexto também. Com essa demanda grande, quais são os principais desafios para avanços práticos para modelar essas propriedades desses materiais? Um desafio é você conseguir lidar no cálculo, né, com sistemas cada vez maiores, né, porque com sistemas cada vez maiores você fica com um cálculo mais realista. Então fica mais fácil de você propor algo que vá direto para o experimental e ele possa produzir. Então fazer cálculo em sistemas grandes sempre foi um grande desafio teórico da área, né. Esse é um desafio grande que eu vejo. Né, do ponto de vista experimental, o que eu vejo da área é muito... Porque não basta, para produzir coisas, não basta você ter o fenômeno ou saber como que a coisa se comporta. Muitas vezes, para a indústria, é importante saber produzir em massa aquilo. Muitas vezes isso é uma dificuldade. Isso escapa um pouquinho da minha área, porque eu trabalho um pouquinho mais na parte mais fundamental um pouco, né? Então, isso fica um pouquinho distante. Eu só imagino que seja uma dificuldade experimental. Você falou algumas vezes aqui sobre a dificuldade de trabalhar no Brasil devido a esse abismo ou falta de incentivo tecnológico. Eu gostaria de te perguntar se existe alguma diferença significativa nos métodos que você utiliza aqui para sua pesquisa com os métodos utilizados ao redor do mundo. Assim, a gente tenta, às vezes, usar alguns métodos, porque quando você vai para métodos de primeiros princípios, para certas propriedades, você precisa de formalismos mais avançados. E esses formalismos, muitas vezes, exigem recursos computacionais bem maiores. E é aí que trava um pouquinho. Às vezes, você não consegue fazer o cálculo aqui de uma propriedade porque ela exige um formalismo que demanda um recurso computacional que você não consegue. Então, ou você apela para um colaborador estrangeiro para ajudar a gente nessa parte, ou você tenta um modelo mais simples para conseguir fazer aquele cálculo. Então, tem várias propriedades que se enquadram aí. Por exemplo, propriedades de estados excitados normalmente exigem mais recursos computacionais. Difícil a gente fazer aqui. Cálculos mais precisos para lidar com a interação entre os elétrons. Às vezes você precisa de um cálculo muito preciso e os funcionais, que a gente chama, que tratam essa interação entre os elétrons, demandam recursos muito grandes, às vezes além do que a gente consegue fazer. Professor, desculpa, o que são esses funcionais? É porque a parte difícil do cálculo de estrutura eletrônica é tratar a interação entre os elétrons. Então, isso aqui é uma teoria de muitos corpos que lida com isso, né? Como que você vai tratar a interação entre os elétrons. Então, essas interações, elas se enquadram em dois grupos principais, o que a gente chama de correlação eletrônica e troca. Então, isso, no nosso formalismo, a gente usa uma teoria que chama teoria funcional da densidade, que diz que você tem que conhecer a densidade eletrônica do sistema para conhecer as propriedades dele. E um ingrediente para conhecer essa densidade eletrônica é conhecer o que a gente chama de funcional de troca e correlação, que é basicamente a quantidade do que entra no cálculo, que engloba esses efeitos de interação entre os elétrons, que eu chamei de correlação e de troca, que são os efeitos quânticos que vão dar as propriedades do elétron naquele material. Então, para uma avaliação precisa dessa quantidade, a gente precisa sempre estar no limite do formalismo, no limite da técnica. E aí que vem aquela pergunta anterior sua. Isso esbarra muitas vezes nos recursos computacionais. Entendi, professor. Você vem falando aqui, quem escutou o episódio com o Edmar viu que existe uma colaboração da física de matéria condensada entre os físicos teóricos e os físicos experimentais. Você já comentou um pouco sobre isso naturalmente na nossa conversa. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa interdisciplinaridade que ocorre, assim, entre os físicos teóricos e experimentais para a implementação da pesquisa. Uhum. Isso é muito importante mesmo, e essa colaboração existe de forma muito intensa lá no meu grupo, com os grupos experimentais. Então, o que ocorre muitas vezes é que o grupo experimental faz umas medidas, por exemplo, numa microscopia de força atômica, microscopia de força elétrica, você consegue exercer uma pressão sobre o material e ver como que ele responde a isso com a resposta elétrica, né? Se ele era um metal, será que ele vira um semicondutor? Se ele é um semicondutor, será que ele vira um metal? E se essas transformações acontecem, por que elas acontecem? Então, esse é o resultado de uma medida.
E aí esse resultado vem para a gente e a gente procura elaborar um modelo para explicar isso. Esse é o melhor cenário, quando a gente tem uma interação com o experimento, com um fenômeno desconhecido e a gente tem que tentar entendê-lo. Então a gente pensa no modelo, esse modelo entra no nosso cálculo e a gente, com o resultado do cálculo, vê se ele é compatível com o que foi observado, né, no laboratório. Isso acontece todo o tempo. Esse tipo de colaboração é bem frutífera. A gente tem usado bastante ao longo dos anos. Tanto em laboratórios que trabalham com microscopia, como com transporte elétrico, como com espectroscopia Raman, parte óptica. Então, todos os grupos experimentais, de uma certa forma, podem colaborar com a gente nesse contexto. Minha pergunta, essa pergunta veio mais porque normalmente a gente vê modelos para explicar aquilo que a gente ainda não conseguiu ver de forma alguma. Por exemplo, na astrofísica a gente utiliza modelos para conseguir caracterizar aquilo que ainda a gente não conseguiu observar, por exemplo. E aí eu fiquei com dúvida porque vocês já têm modelos prontos que são previsíveis, esses modelos, esses resultados experimentais, quando você os obtém, eles em muitos casos são novos mesmos e não explicados pelos modelos? Sim, esses são novos e os modelos são criados a partir deles, né? Então o que a gente sabe é qual é o material. Agora, o que está acontecendo com o material, aí entra uma fenomenologia nova. Aí entra um modelo que não existe. Então, pode acontecer de você falar assim, não, acho que o que está acontecendo quando você aplica pressão em camadas de grafeno é que essas camadas estão ligando uma com a outra e formando, por exemplo, um diamante muito fino que teria propriedades diferentes. Então, isso é algo novo, né? Algo que o modelo foi criado ali a partir do resultado. Pode acontecer o contrário também, né? Ter uma ideia puramente teórica, criar um modelo, um cálculo, falar assim, olha, se fizer isso, você vai obter algo diferente, interessante. E propor isso para o experimental. Então, pode acontecer das duas maneiras. Mas os modelos são criados a partir ou da ideia ou do que o experimento sugere. Professor Mário, a gente falou agora há pouco sobre o formalismo da teoria do funcional da densidade. Como que estão seus trabalhos relacionados a esse tema? Essa é a teoria que eu uso em praticamente todos os meus trabalhos, né? Então, ela tem sido usada para prever os comportamentos. Ela é muito boa para prever, por exemplo, a parte estrutural, né? Para saber como que um átomo se liga no outro na distância certa para resultar num determinado nanomaterial. E como que isso afeta a propriedade eletrônica. Então, ela descreve muito bem a parte estrutural e a parte eletrônica. E isso muitas vezes é o que a gente precisa para trabalhar com os grupos experimentais e a gente poder comparar os nossos resultados com as medidas que são feitas. Então, vários trabalhos eles vão por essa direção. A gente faz o cálculo usando a teoria do funcional da densidade para obter o comportamento eletrônico e a maneira como o sistema se organiza em determinada situação. Se for para aplicar pressão, a teoria vai dizer para você, se você aplicar pressão nesse material, ele vai se comportar dessa maneira estruturalmente, e isso vai afetar os elétrons dessa maneira. Então, a teoria é usada dessa forma. Então, é assim, basicamente, que a gente usa o tempo todo a teoria. Professor, a gente sabe que quando você ingressa na universidade como professor, você tem que realizar diversas tarefas além da pesquisa. Ensino, pesquisa e extensão. Como está seu grupo? O grupo que você coordena de pesquisa atualmente e quais projetos você coordena hoje no FMG? Eu tenho um grupo bem grande hoje, eu oriento 9 estudantes, são 5 estudantes de doutorado, 4 de mestrado. Tem um estudante de iniciação científica entrando agora, que seria a 10ª. Então é um grupo bem dinâmico, né? Um grupo bem grande, cada um tem o seu projeto e todos eles, de certa forma, têm a ver com esse tema geral de propriedades de nanoestruturas por primeiros princípios, exceto um que tem estudado mais modelos análogos em cosmologia, altas energias e matéria condensada. Porque isso também é algo que é interessante de estudar no comportamento eletrônico, que acontece que quando você vai modelar o comportamento do elétron num material, pode ser que você caia num sistema que matematicamente é muito semelhante a um outro sistema de altas energias, e você pode usar aquilo que acontece em matéria condensada como um laboratório para física de altas energias, já que lá em altas energias as condições são muito extremas para você observar alguma coisa. E o análogo na matéria condensada pode ser algo mais factível. Então é um tema interessante, bem discutido hoje em dia.
tenho estudantes trabalhando com isso, de mestrado. Essa é uma área que eu gosto muito também e que eu pretendo seguir sempre. As outras áreas também gosto muito, tem a ver com propriedade de sistemas 1D e 2D por primeiros princípios, né? Quase todos os outros trabalhos se enquadram nessa linha. Alguns deles um viés mais teórico, com propostas de modulação das propriedades baseado em alguma ideia específica, e outros têm um viés mais experimental, quando a gente pega um dado experimental e tenta interpretá-lo. Muito interessante, professor. Surpreendente essa parceria entre a física de materiais, física de matéria condensada e a cosmologia. Outra dúvida que eu fico, e eu costumo perguntar isso quase sempre para os professores, é que todas essas tarefas, né, causam uma ocupação da agenda assim, muito grande. E você tem que dar aulas, preparar aulas, você tem que orientar, participar de cargos administrativos. Como que você gerencia esse tempo, tanto dentro do trabalho, quanto com a relação com sua vida pessoal? Fica tudo muito misturado, né? Porque muitas vezes não dá tempo, tem que ir para casa e continuar de lá, né? Então as coisas se misturam muito para mim, né? Porque eu não tenho, assim, eu sou um pouco desorganizado, então acho que eu misturo muito essas coisas. E o tempo vai ficando dividido como dá, né? Aquelas obrigações mais imediatas ficam como prioridade, as outras dão uma empurradinha, e aí a gente vai levando todas as coisas. Mas realmente é muito... Dessas coisas todas, para mim, são agradáveis, as aulas, a pesquisa. O que incomoda mais é a parte burocrática, né? Quando tem alguma demanda burocrática, ela é a pior parte, né? Ela tem que fazer mais empurrado mesmo, para ficar livre e ter tempo para as outras. Eu imagino que deve ser um encargo muito grande. Você faz alguma coisa ou sente necessidade de fazer alguma coisa para espairecer, assim? Eu acho fundamental na física a gente ter um outro hobby, né? Um hobby diferente, algo que te tire daquele mundo por uns tempos, né? Eu gosto de ter alguns. Correr, para mim, é mais fundamental. Se eu ficar uns 2 dias sem correr, eu fico bastante alterado, eu acho. Então eu criei esse hábito e eu uso a corrida para dar uma relaxada. Beleza, professor. Caminhando agora para o fim. A gente sabe que a sua área e você, professor Mário, atrai muitos estudantes, considerando a quantidade de orientandos que você supervisiona, né? São 9 e a 10ª está chegando. Para os nossos ouvintes que se interessam por essa área, professor, quais pré-requisitos você acredita serem essenciais para seguir esse caminho? Antes de responder a sua pergunta objetivamente, eu queria só lembrar que a gente tem colaboradores também que ajudam muito a gente, né? Então eu trabalho muito com o Matheus Matos, por exemplo, que é professor na UFOP, né? Ele foi meu aluno de doutorado, ele está sempre por perto também. A gente tem colaborações com esses outros grupos que acabam ajudando bastante a gente, com ideias, com cálculos, com conversas, né? Então é uma participação muito importante. Agora, o conselho que eu dou acho que é bem próximo daquele que eu falei no primeiro episódio mesmo, né? Eu acho que o segredo de tudo é gostar do que faz mesmo, ter aquela paixão pelo aprendizado e por transmitir o aprendizado. Então, o professor tem que ter a paixão por, assim que aprender uma coisa, querer passar aquilo para frente, querer ensinar. Isso que é importante. Gostaríamos de agradecer ao professor Mário Sérgio Carvalho Mazzoni por compartilhar com a gente os detalhes sobre sua pesquisa realizada aqui no Departamento de Física da UFMG. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz de ter vindo. Obrigado. E agradecemos também a você, ouvinte, por nos acompanhar até o final deste episódio. Fique ligado para os próximos episódios do podcast Eureka. Nos siga no Spotify para receber as notificações dos novos episódios, onde continuaremos a explorar novas descobertas e temas fascinantes da ciência. Até a próxima! E fiquem ligados também no nosso Instagram, lá você consegue saber de antemão quem serão os novos convidados, deixar perguntas para fazermos aqui. Este podcast e é um muito projeto mais. de extensão Nos do vemos no Departamento próximo de episódio. Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Dantani Alves, Júlia Manata e John Carvalho, gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.